Você está ouvindo CDB Cast. Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite para vocês. Sejam bem-vindos para mais um episódio do CDBcast. E o assunto que queremos tratar hoje é sobre os contos da escritora mundialmente conhecida e brasileira Clarice Lispector. E aqui hoje eu estou com a presença ilustre da minha amiga Fabíola e do meu amigo Alexandre. Olá, pessoal! É muito interessante estar aqui e poder compartilhar um pouquinho sobre a literatura em nossas vidas e comentar sobre elas. É muito bom estar aqui com mais um episódio do CDBcast e principalmente com essas pessoas maravilhosas. Para começar esse podcast, eu quero ressaltar que Clarice foi uma escritora e jornalista brasileira nascida na Ucrânia, vocês acreditam? Com diversos livros publicados e conhecidos por muitos. Mas hoje iremos focar em diversos contos da autora e apresentar até mesmo encenações. Hoje teremos muito o que discutir, mas vamos começar com o conto O Grande Passeio, pessoal? Concordo. São muitas coisas interessantes a se observar em uma única obra, mas eu acho muito importante a gente apresentar algumas encenações delas. Bora! Como podemos perceber, houve uma troca de personagens. Sim, a velha, no caso a protagonista, foi substituída por uma versão masculina. Achei bastante interessante essa modificação. Pois é, conseguimos reparar também como os desafios emocionais e fixos do Senhor, depois de tantas perdas que foram abordadas de maneira que intensificavam sua sensação de isolamento e abandono. Realmente, esta é uma obra muito sensacional, cara. Uma narrativa introspectiva e poética. Clarice Lispector conduz o leitor a refletir sobre os aspectos mais profundos da vida, criando uma história que é ao mesmo tempo simples e repleta de significados, cara. Belas palavras, Lelê. Mas vamos falar um pouquinho sobre a obra O Ovo e a Galinha. É importante destacar a narração desse conto. Conta a história de uma pequena galinha que cuida do seu ovo constantemente. Vamos ler algumas frases aqui do livro. A galinha, o que será que há dentro de mim? Como algo tão grande pode surgir em um lugar tão pequeno? Essa cena, ela comenta sobre a dúvida da galinha em questão que como seu filhote consegue chegar a partir de um objeto tão pequeno, no caso, o ovo. No ato 2, a gente consegue perceber que a galinha ela começa a ficar bastante curiosa com o seu filhinho que logo irá nascer. Ela observa o seu filhinho com olhos bastante arregalados, com uma felicidade resplandecente em um sorriso bastante grande. No ato 3, é possível perceber que a galinha começa a cuidar do seu ovo atentamente. No caso, ela quer saber como o ovo chegou primeiro. Se chegou primeiro o ovo ou a galinha. É um mistério que até os seres humanos constam sobre isso. Interessante, cara, essa história aí, falando sobre aquela pergunta que sempre parafusa na sua cabeça. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Exatamente. Sabe qual desperta minha curiosidade, pessoal? A Legião Estrangeira. O conto que explora questões existenciais, subjetivas, psicológicas, muitas vezes de maneira simbólica e introspectiva. Para ficar mais interessante ainda, é que temos uma ensinação sobre este conto também. Amo a conversa que a protagonista, que foi substituída por um homem também, tem com a Sombra, sobre seus medos, desejos e memórias. Bem, o fato que, além disso, a história ela explora muito a banalidade do cotidiano e os pequenos detalhes da vida que podem desencadear reflexões mais profundas. Um exemplo bom disso aí, como a própria história fala, seria essa solidão que pessoas mais idosas têm nessa etapa da vida. Exatamente. Falas maravilhosas apresentadas aqui. Se vocês já estão aqui nesse podcast, compartilhem com seus amigos, porque agora é muito interessante que nós iremos apresentar o conto A Criada. Mas antes,
Vamos colocar aqui um simples, importante encenação. Pode-se perceber uma narrativa que centra-se na figura de uma criada que, apesar de sua posição humilde, classe baixa, em comparação com o seu patrão, sua patroa, é dotada uma presença marcante e uma força enigmática que transcende o papel que ela ocupa. E o que também aborda temas como o poder da reunião pública, que o lugar do indivíduo dentro dessas estruturas, a complexidade das relações entre os patrões e dos empregados são realmente incoerentes com a história. Clarice realmente foi maravilhosa em fazer a gente se prender nas palavras dela. E aí, na obra O Menino a Pico de Pena, nem preciso dizer que foi bastante reflexiva, hein? Verdade. Temos 2 cenas curtas deste conto. Pode soltar? Ele aborda a infância de maneira sensível e reflexiva, explorando temas como a descoberta do mundo, a inocência, um confronto com as emoções humanas. Eu amei isso, gente. Exatamente. No conto, Clarice retrata a experiência de um menino que, com um simples bico de pena em mãos, mergulha em um universo de imaginação e aprendizado. A narrativa captura um momento aparentemente trivial da infância, mas carregado de significado do poder em que a vivência do ser humano pode ser capaz. Totalmente verdade isso, cara. Além de que, através dessa pequena experiência, digamos que o menino vive em um instante de descoberta e contemplação do mundo, e o coloca em contato com sentimentos e pensamentos mais profundos também. Então, galerinha, infelizmente estamos chegando quase no final do podcast, porque agora iremos apresentar o nosso último conto, o mais interessante, a mensagem. Ai, gente, não acredito que já estamos quase finalizando esse podcast. Mas pode soltar a encenação, gente. Essa obra narrativa gira em torno de uma carta recebida por uma mulher. Essa mensagem, aparentemente simples e cotidiana, desencadeia uma série de reflexões e emoções da protagonista. Bem, o foco não está tanto no conteúdo da carta, mas na maneira de como ela reverba dentro da mulher, despertando memórias, desejos, medos e angústias. Então, foi isso, pessoal. Muito obrigada pela participação, Fabíola e Alexandre. Eu que agradeço e um beijo, pessoal. Estou extremamente grato pelo convite. Espero ser convidado para o próximo, hein? Um beijo, minha grande pessoinha. Muito obrigada por assistir. Até o próximo episódio.